Bom, vamos lá, moçada, gravando a nossa aulinha sobre a lista de espelhos planos. Esse primeiro exercício aqui, o cara fala assim: uma criança observa um passarinho com um periscópio, usado lá nos submarinos, né? Composto de dois espelhos planos paralelos e inclinados de 45 graus. Esse 45 é importante, cara. Como está representado na figura. O ponto O representa o olho da criança e P o passarinho. Então esse cara aqui é o passarinho e esse aqui é o olho O. Pode-se afirmar que a imagem do passarinho vista pela criança por meio desse periscópio está localizada no ponto P. Então quer saber em que ponto esse ou aquele está a imagem desse bicho. Como é que é a história mesmo? A luz leva na ponta dela a imagem de onde ela está vindo. Né? De onde ela está vindo. E para você ver essa ponta de luz tem que estar no seu olho. Então imagine aqui uma luz vindo do passarinho para o espelho, levando a imagem do passarinho. Vai bater no espelho. Como o espelho é 45 graus, por isso que eu falei 45 é importante. Se ele entra na horizontal, cara, no espelho ele vai sair na vertical. Ó. Esse cara vai descendo, levando a imagem do passarinho. Vai bater na vertical, sai na horizontal, como a gente já viu, tá? Então vai sair nessa linha aqui, ó. Esse olho do cara vai ver a imagem do passarinho. Então ele vai entender que a imagem tá, lembra que está no raio sainte do espelho? Então o raio que esse cara aqui está vendo é esse raio. Para ele então, a imagem está nessa retinha aqui, ó. Ou seja, basta a gente saber se é o ponto S ou o ponto R. Como é que nós podemos saber isso? Vamos fazer a imagem do ponto P para esse espelho aqui. Como é que a gente faz mesmo? Prolonga o espelhinho, pega essa mesma distância aqui, traça uma perpendicular ao espelho. Você vai ver que você pegar essa distância e botar aqui, dá bem nessa reta aqui, ó. Então aqui nós vamos ter a primeira imagem, vamos chamar de pelinha. É a imagem desse cara em relação a esse espelho. Só que esse espelho de baixo agora vai ver essa imagem aqui. Ou seja, essa imagem vira objeto para o espelho de baixo. Aí nós vamos fazer a simetria em relação a esse cara e esse aqui. Então vamos lá, ó. Prolonga o espelho aí no meu desenho aqui é meio isso. Mas você com a régua em casa fica chique no último aí, ó. Beleza? Aí nós vamos fazer a simetria desse cara com esse espelho. Então, na verdade é seguir essa retinha e sem muitas delongas, você vai notar que nós vamos acabar passando, ó, opa, por aqui. Ou seja, ó, essa distância aqui é igualzinha a essa distância aqui. Portanto, a imagem vai ser formada no ponto R. Não é bonitinho isso aí? Chique no último, né? Olha lá. Resposta C. Muito bem. Esse aqui é da Unesp. Esse exercício é muito bom, cara. Muito bom. O cara fala assim, as coordenadas x, y das extremidades A e B do objeto AB. Tá aqui, ó. A figura são 0, 0 e 0, 2. 0, 0 está aqui, 0, 2 está aqui. Tá? Respectivamente. O observador O localizado na coordenada 7, x0 igual a 7. Sobre o eixo x, tem a imagem a linha B' do objeto AB formada pelo espelho plano E. Ó, espelhão plano E. Aí a primeira perguntinha é o seguinte, viu, módulo? Quais são as coordenadas das extremidades da linha B' da imagem a linha B'? Justifique desenhando a imagem no esquema da figura. Então, nós vamos fazer a imagem desse cara aqui em relação a esse espelho. Ai, módulo, mas não está na frente do espelho. Lembra que não tem problema nenhum. Se estiver na frente do plano que contém espelho, sempre vai ter imagem. Então, o que a gente faz? Dá uma prolongadinha aqui no espelho, plano que contém espelho. Vamos fazer a simetria do ponto B. 1, 2 quadradinhos, 1, 2 quadradinhos. Então, o pontinho B está aqui. Aqui é o B'. Tá? Simetria do ponto A. 1, 2, 3, 4 quadradinhos. 1, 2, 3, 4 quadradinhos. Esse aqui é o pontinho A'. Então o nosso objeto vai ficar desse jeito aqui, ó, que belezinha. Esse é o bicho. Né? Era para desenhar aqui em cima, mas eu sou ótimo no desenho. Né? Tá aqui.
Legal? Então, quais as coordenadas do A'? A linha vai ter uma coordenada que é 0, 8. E o B' vai ter uma coordenada que é 0, 6. Ok? É isso aí. Legal. Na segunda, pergunta muito boa. Ó. Quais as extremidades de x1 e x2? X é nesse eixo X aqui, ó. Do intervalo, quais as extremidades x1 e x2 do intervalo dentro do qual deve se posicionar o observador O sobre o eixo X para ver a imagem da linha B' em toda a sua extensão. Quer dizer, ele quer ver a linha B' inteiro. Justifique no desenho. Então, cara, ó que legal. Lembra que o espelho pra gente, eu falei assim, eu já falei pra você, ó, o espelho é uma janela. Cadê a minha canetinha? Tá aqui. Então, assim, para você estar aqui nesse eixo e ver o bicho inteiro, esse cara aqui inteiro, você tem que sair com uma retinha aqui, passar pelo canto da janela, que é o canto do espelho. Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui, pera aí. Não é fácil desenhar. Cadê minha... O meu... Perdi a minha... pera aí, perdi de novo. Cadê você? Aqui, eu tô achando você. Aí é o seguinte, aqui, ó. Aí. Vou desenhar um negócio que vai passar pelo canto e se seguir vai dar bem aqui no ponto 6, ó. Vamos ver se eu consigo, né? Sai aqui, traça uma retinha passando pelo canto desse espelho. Você vai ver, cara, ó, que nós vamos chegar bem no ponto 6. Ou seja, esse canto aqui é uma maneira que, se o cara estiver no ponto 6, ele consegue ver o ponto B' lá dentro do espelho. E outra coordenada seria essa aqui, ó, pelo outro lado do espelho. E a gente vai ver que acaba dando no 10. Se eu conseguisse fazer bem retinho aqui, vai dar, moçada, ó. Bem mais você fizer aí, dá bem no 10. Então, na verdade é o seguinte, se o olho do cara tiver aqui, ele consegue ver a coordenada 8 aqui, a linha, porque tem uma reta que sai dali, passa pela nossa janela, que é o espelho, e chega até o olhinho dele se ele estiver aqui. Então ele consegue ver, né? E aqui o pezinho, a cabecinha também, o B'. Se ele tivesse, por exemplo, aqui, ó, como tem a reta que liga B' até ele, passa pela janela, não passa fora, aqui fora da janela. Como passa pela janela, ele consegue ver o que está do outro lado da janela. Então, na verdade, o intervalo aqui é entre 6 e 10. Beleza? Aí está demonstrado no desenho. Chique, hein? Então, quando ele pergunta aqui, coordenada x1 é a coordenada 6, 0. E coordenada x2 é a coordenada 10, 0. Exercício chique. Dá uma pensada nele que vale a pena. 3. A figura mostra um objeto A colocado a 5 metros de um espelho plano. O observador colocado a 7. Então, o observador está aqui. O troquinóide está aqui. Objeto A. Aqui, objeto A. Colocado a 7 metros desse espelho. Um raio de luz parte de A, atinge o observador O por reflexão no espelho, percorrerá qual a distância desse trajeto de A para O. Então assim, ó, vai sair um raio de A, vai bater aqui no espelho e vai vir para O. Mas que lugar do espelho vai bater? Não é em qualquer lugar. Tem que ser um lugar onde o ângulo de incidência seja o ângulo igual ao ângulo de reflexão, porque tem que valer a lei da reflexão. A lei da reflexão vale. E como é que a gente faz esse traçado mesmo? Joga esse cara aqui para dentro. Ó. Que jeito? Aproveita essa retinha aqui, ó, e vamos fazer uma simetria aqui, ó. Pega essa distância aqui, põe aqui. Mais ou menos aqui, ó. Vamos chamar aqui de A'. Né? Aí nós vamos pegar daqui aqui e vamos ligar com uma reta. Vamos tentar aqui. Aqui vamos prolongar, né?
Porque de verdade não sai, o raio de luz não sai de lá, né? A gente vê esse treco lá, é como se saísse uma luz dele, mas não sai. De verdade essa luz sai daqui, né? E vai até esse pontinho certinho. Quando você faz essa construção de desenho, cara, você está garantindo, ó, que esse angulinho aqui, que é o ângulo de incidência, é igualzinho a esse ângulo de reflexão, que é a lei da reflexão. Tudo bem? A pergunta do cara, na verdade, é assim, quanto valia esse comprimento aqui? Quanto o raio andou? Agora, como a gente sabe que esse triângulo é igualzinho a esse, então esse comprimento aqui, ó, é igualzinho a esse. Se eu descobrir o comprimento dessa reta inteira aqui, ó, a linha, eu tenho a resposta do meu problema. Para isso, eu vou montar um triângulo aqui, ó. Chique no último. Né? Isso era para ser um triângulo. Tá, vem aqui, né? Traçando a vertical com essa canetinha não é mole. Aí. Então assim, quem eu tenho aqui? Um triângulo retângulo. Esse lado é 7 com mais 5 que eu tenho aqui, ó. Daqui aqui é 5. 7 com mais 5, então vou ter um ladão aqui que é 12. Aqui eu vou ter 9 metros, que está no problema, ó, 9 metros. Então aqui é o famoso 345 multiplicado por 3. Então isso aqui é 15 metros, ó. Tudo isso aqui é 15 metros. Beleza? Então é isso aí. Estamos falando então desse exercício do comprimento do raio. Aqui é um que é bem clássico, né? Oscar tá na frente do espelho, plano observando o lápis. Então tem o lápis aqui, tem o espelho plano. Com base nessa, é correto afirmar que Oscar verá a imagem desse lápis na posição indicada por qual letra. Então é aquela história, não importa a posição que ele está, a imagem sempre vai ter uma posição só. Que posição? A posição da simetria. Pega esse negócio, ó, leva para lá, numa perpendicular ao espelho, essa distância você põe lá, então a imagem vai estar na posição L. Se ele estiver aqui, ou se o Oscar estiver para cá, né, o olho do Oscar estiver aqui, não importa onde ele vai estar. Importa que a imagem sempre vai estar na posição L. Tudo bem? Gostosinho. O quinto é um exercício da FUVEST bem legal também na época, aquela história, se você pensar no espelho como uma janela, isso ajuda muita gente, ó. Ele dá o espelho plano, a posição 45 graus, e ele quer saber a flecha melhor que representa a direção para a qual a moça deve dirigir seu olhar a fim de ver os sapatos que ela está calçando, ou seja, que ela tem que ver o pé. Então, na hora você tem que ter uma reguinha, cara, e traçar aqui a imagem do pé da moça, que tem que ser perpendicular ao espelho. Faz a simetria, ó. Eu tenho que fazer um negócio assim. Tô eu aqui fazendo a minha simetria, né? Pega essa distância, põe aqui mais ou menos o pezinho dela. Esse aqui seria o pé. Pelinha, aqui o P. E aí, como isso aqui é uma janela, cara, para você ver, o seu olhar tem que estar voltado para esse cara aqui, ó. Tem que estar olhando para ele como se ele emitisse luz lá de dentro e mandasse para você, o que é uma mentira, né? Mas de qualquer forma é um jeito de encarar. Então a direção boa aí seria a direção B. Tem que olhar para lá, ó, olhar nessa direção aqui mais ou menos para conseguir enxergar aquele pelinha lá dentro, tá bom?